Diz o texto, capítulo 8 de Gênesis, verso 1: lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Verso 20: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a indignação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Oremos. Senhor, nós queremos nessa noite oferecer esse culto de adoração ao Senhor. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda a adoração. Toma cada um de nós nas tuas mãos, nós que estamos aqui e os irmãos que estão em casa também, que nessa noite nós possamos agradar ao Senhor através da nossa adoração, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Obrigado, Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos. Toma cada um de nós nas tuas mãos nessa noite. Nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história dos grandes homens de Deus na Bíblia reforça cada vez mais como o Senhor gosta de ser adorado. Nós temos na Bíblia dois personagens que nos chamam a atenção, dois deles. Primeiro é Enoque e Elias. Em Gênesis capítulo 5, 23 e 24, lemos assim: Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Irmãos, a palavra comunhão, ao pé da letra, significa andou com Deus. E nós temos também um segundo personagem, que é Elias. E em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, nós lemos assim: assim foram andando e conversando Elias e Eliseu. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou. Irmãos, no Velho Testamento, fogo significa muitas vezes presença de Deus. Nas nossas vidas nós devemos sempre buscar a presença de Deus. Como nós podemos observar aqui, uma das coisas mais importantes nas nossas vidas é aprender a andar com Deus e ter comunhão com Ele. Não tem outro motivo aqui na terra do que isso, do que aprender a andar com Deus e ter comunhão com Ele. Esses dois homens andaram com Deus e Deus tomou para si. E hoje, como nós podemos obter essa experiência de andar com Deus e de ter comunhão com Deus? Eu penso em duas coisas. Primeiro, intimidade com Deus pela oração. Segundo, intimidade com Deus pela palavra. Esses dois homens, eles buscaram o Senhor. Elias foi um profeta de Deus, que Deus usou poderosamente. Teve um momento da sua vida, e está lá em 1 Reis, no capítulo 18, de 32 a 38, que Elias está num grande desafio. O desafio de Elias é trazer o povo de volta a prestar culto a Deus. O povo estava um pouco resoluto, com dúvida no coração. E a Bíblia diz que Elias fez um desafio com os 400 profetas de Baal. E a Bíblia diz que depois dos 450 profetas de Baal suplicaram ao Deus dele e nada aconteceu.
A Bíblia diz que Elias mandou reparar o altar. Olha só a importância do altar. Ele reparou o altar. E depois de orar a Deus, a Bíblia diz que veio fogo do céu e consumiu o sacrifício. Sim, irmãos, Elias tinha comunhão, tinha intimidade com Deus. Sim, irmãos, se queremos ser úteis no reino de Deus e gozar dessa bênção, precisamos estar mais tempo com o Senhor. Se queremos mudar a nossa história de vida com Deus, precisamos fazer como Enoque. Veja o que diz Gênesis capítulo 5, 21 a 24. Diz o texto: quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 365 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Veja só, irmãos, esse tempo todo Enoque tinha comunhão com Deus. Ele prestava culto a Deus. Esse tempo todo ele ensinou toda a sua geração como devia proceder aqueles que o sucederam. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois o Deus o levou. Precisamos descobrir o que é viver em comunhão com Deus e viver sempre com Deus. Eu aprendo, irmãos, que o segredo é viver sempre em comunhão com Deus, é estar sempre na presença de Deus, buscando o Senhor. A palavra comunhão significa sintonia de sentimento, modo de pensar, identificação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Ou seja, é o ato de realizar alguma coisa em conjunto, em harmonia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, de 32 a 35, que Pedro, quando pregou aquela palavra, quando teve 3.000 conversões, a Bíblia diz que o povo, ele partia o pão de casa em casa, o povo buscava a Deus, mas o povo também vivia em comunhão. Olha só a importância da comunhão nossa com Deus e com o próximo. Comunhão vertical e comunhão horizontal. Podemos, a partir dessa experiência particular com Deus, renovar as nossas vidas. Sim, irmãos, a cada instante precisamos renovar as nossas vidas para que possamos ter mais comunhão com Deus. Quando nós voltamos o texto, que é o texto da nossa reflexão, tem tudo a ver com esse homem chamado Noé. A Bíblia diz que Noé vivia com Deus e vivia para Deus. Quando nós lemos no capítulo 6, percebemos que as pessoas viviam de forma dissoluta, afastada de Deus. Por isso a maldade aumentava cada vez mais. Os versos 5, 6 e 7 do capítulo de número 7 diz isso, que a humanidade toda estava perdida. Veja o que diz o texto. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou muito triste e com o coração pesado. Irmãos, aí a Bíblia chama esse homem chamado Noé. Noé começa a pregar. A Bíblia diz que ele pregou quase 100 anos, apontando para o povo que viria o juízo, que viria o dilúvio, que o povo precisava se consertar com Deus, que o povo precisava voltar para Deus. Mas a Bíblia diz que o povo cada dia mais se afastava de Deus. E Noé vai nos ensinar, irmãos, como construir um altar para Deus. Em primeiro lugar, primeira lição do texto,
Para se construir um altar, nós precisamos ter um olhar de misericórdia e compaixão. Veja o que diz o capítulo 6 de Gênesis, no verso de número 14. Olha só o que diz o texto: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Irmãos, precisamos pensar que o mundo está no maligno, e para que nós possamos resgatá-los, precisamos de ir ao encontro dessas pessoas. Deus disse: construa uma arca, e nós sabemos muito bem que a arca era um instrumento que iria salvar o povo da morte, do dilúvio que viria sobre a terra. A arca é o local que traz salvação, segurança, amor, libertação e também comunhão. Mas para isto acontecer, precisava de alguém que tivesse o coração de Deus. Veja o que diz no capítulo 6, os versos 9 e 10 do capítulo 6. Diz assim: Noé era um homem direito e que sempre obedecia a Deus entre os homens do seu tempo. A palavra direito aqui, irmão, significa íntegro, inteiro. É o adjetivo que o texto fala de Noé. A Bíblia diz que ele obedecia. Esse verbo está na condicional. Era um homem íntegro, mas também que obedecia. Vocês podem notar como Noé estava disposto a salvar a sua geração? Que tipo de geração temos hoje? A nossa geração de hoje é uma geração rebelde. É uma geração que busca se afastar de Deus cada dia mais. Por isso, assim como Noé representava a igreja lá no Velho Testamento, Noé pregava, Noé falava para as pessoas voltar para Deus. Hoje a igreja é um instrumento, hoje a igreja é essa arca que Deus trouxe para nós, para tirar as pessoas da perdição eterna. Mas o que temos feito por essa humanidade perdida? Precisamos reconhecer, irmãos, que diante de Deus necessitamos, nós hoje, igreja do século 21, que nós precisamos ser visitados por Deus, pela presença de Deus. Precisamos ter mais comunhão com Deus, precisamos andar mais na presença de Deus. Precisamos a todo instante tomar algumas posições, tomar algumas decisões. E eu tenho aqui mais 4 reflexões para cada um de nós. Primeiro, onde eu preciso melhorar? Pense agora no seu coração, a sua atitude, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Onde você precisa melhorar? O que preciso melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar a minha intensidade para com a obra de Deus? O que eu preciso deixar? Algumas coisas que têm perturbado o meu coração, talvez um pecado que tem se agigantado no meu coração, na minha mente, e eu preciso deixar esse pecado, porque o pecado, irmãos, afasta o homem de Deus, o pecado afasta o homem da presença de Deus. Mas o que eu preciso adicionar, colocar, para que eu possa cada dia mais crescer na presença de Deus? Irmãos, quando nós colocamos a nossa vida espiritual em ordem, significa que o Espírito Santo comandará a nossa vida. Quando eu começo a colocar na minha vida em ordem, quando eu coloco coisas, adiciono coisas na minha vida, certamente o Espírito Santo está me orientando. O texto de Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Sim, irmãos, precisamos ser melhores hoje do que fomos ontem.
A Bíblia diz que aquele que está limpo, limpe-se cada dia mais. Aquele que está sujo, suje cada vez mais. Precisamos nos apresentar todos os dias, para que possamos construir esse altar para Deus. Você está disposto também a fazer o mesmo? Mas nós temos a segunda lição do texto, irmãos. Para construir um altar para Deus, precisamos preparar a mente, o coração e agir. Veja o que diz o texto no capítulo 6 de Gênesis, verso de número 22. Diz o texto: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim o fez. Noé só fez isso, irmãos, porque ele era íntegro, porque ele obedecia a Deus. Noé fez tudo conforme o mandado de Deus. É preciso seguir o roteiro, as ordens, tudo conforme o Senhor manda. O verso diz: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandara, assim o fez. Devemos lembrar, irmãos, que Deus disse: coloque ali a sua família, coloque ali a sua casa. Noé chamou o povo para o arrependimento. Noé chamou o povo para voltar para Deus, mas o povo deu as costas para Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus mandou: Noé, coloque a sua família na arca. E nesse momento, irmãos, vamos pensar: como está a nossa família? Como está a nossa casa? Como está a comunhão da nossa família com Deus? Irmão, se eu estou em comunhão com Deus, eu devo levar também essa comunhão para com todos da minha casa. Você está disposto a orar mais? Você está disposto a construir arcas, a ganhar mais vidas, a discipular essas pessoas, a cuidar dessas pessoas, a alimentar essas pessoas? Deus disse: vou enviar o dilúvio para a terra. Veja o que diz os versos 5 a 7 do capítulo 7. Diz o texto: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, a sua mulher, as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. A arca foi um instrumento que Deus permitiu que Noé construísse, para que pudesse salvar toda aquela geração. E ele fez tudo que estava registrado, tudo que estava no desenho. Mas uma coisa, irmãos, Noé fez. Além dos animais, Noé se lembrou da sua família. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na arca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Sim, irmãos, Noé tinha comunhão com Deus. E ele queria também que toda a sua casa pudesse ser salva. Como está a sua casa? Como está a sua família? Sim, irmãos, existe um dilúvio espiritual na pós-modernidade acabando com a família. Existe concorrência que precisamos ter cuidado. Quais são esses dilúvios que certamente precisamos vencer? É o dilúvio, irmão, da falta de tempo na minha família. O dilúvio da falta de comunicação no lar. O dilúvio da falta de comunhão na família. O dilúvio do divórcio. O dilúvio da falta de oração no lar. E o dilúvio da vida moral. Os irmãos têm percebido como a imoralidade tem campeado, como a imoralidade tem derrubado famílias, pais, filhos, como a imoralidade tem invadido a nossa sociedade. A nossa sociedade está corrompida, e só há uma forma de acabar com essa corrupção: é estar na arca, está dentro da arca, com a nossa família. Sim, irmãos, quando esses elementos faltarem na família, esses que eu acabei de citar,
nós aprendemos que a morte está na emergência. Todas essas situações, irmãos, levam as pessoas à morte espiritual. Mas no verso 11 e 12 do capítulo 7, diz o texto: nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Foram 40 noites de muita água, muita chuva caindo. E a Bíblia diz, irmãos, que toda a terra estava inundada. Somente Noé e a sua família e os animais estavam na arca, foram salvos. É impossível salvar a família se não tivermos na arca, na barca. E a barca representa hoje Cristo. Cristo é a nossa barca. Cristo é a nossa salvação. E precisamos cada dia mais nos empenharmos, irmãos, de estar muito próximos de Cristo. Sim, irmãos, a barca foi o instrumento de Deus para aquele tempo. Jesus Cristo é o instrumento de Deus para este tempo. Jesus Cristo é um instrumento de salvação para esta geração. Jesus Cristo é um instrumento de Deus para a salvação desta humanidade que está corrompida e perdida. Sim, irmãos, entretanto as pessoas não deram ouvido lá nos dias de Noé. Mas a igreja precisa, através do Espírito Santo, a proclamar essa verdade, pela pregação, pelo testemunho. Você é um instrumento de Deus, que Deus quer usar para salvar as pessoas, para trazer as pessoas novamente para a arca, para a barca, que é a igreja do Senhor, para que possamos adorá-lo de forma espetacular. Sim, irmãos, haverá um tempo em que a porta da arca vai se fechar. O capítulo 7 de Gênesis, verso 16, diz assim: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Irmãos, vai chegar um tempo também que a porta vai se fechar. O Espírito Santo será retirado da terra, e não haverá mais salvação. Enquanto o Espírito Santo estiver entre nós, há jeito, há salvação, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, irmãos, vamos aproveitar esse tempo oportuno. Vamos cada dia mais nos encher do Espírito. Não devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, mas o texto diz, de Efésios 5,18, devemos nos encher do Espírito. Devemos nos encher do Espírito para fortalecer o nosso corpo, a nossa vida espiritual. Sim, irmãos, só pelo Espírito Santo, para nos mantermos santos, separados deste mundo corrompido. Sim, a terceira lição, que para construir uma arca, um altar para Deus, eu preciso estar submisso à voz de Deus. E Noé era submisso à voz de Deus. Irmãos, após 150 dias, as águas começaram a baixar. Gênesis 7, 24. Aqui temos a expressão que deve marcar as nossas vidas. Capítulo 8, verso 1 de Gênesis, que diz: e lembrou-se Deus de Noé. Essa expressão, irmão, lembrou-se Deus de Noé, significa que Deus jamais vai esquecer de cada um de nós. Por mais que você esteja passando por tribulação, por mais que você esteja passando por dificuldade, por sofrimento, por enfermidade, a Bíblia diz que Deus não esqueceu. Deus lembrou-se de Noé. Ele não esqueceu de Noé. Ele falou para Noé que ele iria salvar a família de Noé. E assim Deus fez.
Ou seja, Deus começa a agir em favor de Noé. É preciso ter sabedoria para esperar as ordens de Deus, para ver o seu poder em ação. Sim, irmãos, quantos de nós oramos por salvação na nossa família? Quantos de vocês oram por salvação dos vizinhos, dos parentes próximos? E parece que já foi muito tempo. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus não esqueceu da sua oração, Deus não esqueceu do seu clamor, Deus não esqueceu do seu intento, do seu coração de salvar toda a sua família. Mas a Bíblia diz, depois de 150 dias, a Bíblia diz que as águas começaram a baixar. E agora Noé vai ver o teste para provar que as águas estavam baixando. Primeiro teste é o teste do corvo e da pomba, versos 6 e 7. Depois o teste da pomba, só a pomba, verso 7, capítulo 7, verso 10. Depois o teste da pomba, verso 12 do capítulo 7. E por último, irmãos, a lei da espera, verso de número 13. A Bíblia diz que Noé tinha 601 anos. Mas tem agora o final. O final estava sendo preparado. O final estava sendo preparado para a vitória de Noé. O final sempre é bom, porque o final, irmãos, vai mostrar para nós como nós devemos ser pacientes em esperar. E agora, que atitude tomar? Sim, irmãos, logo após um grande aperto, lutas e tempestade, o que fazer? O capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: Noé era um homem direito, íntegro, sempre obedecia a Deus entre os homens do seu tempo. Noé vivia em comunhão com Deus. Noé era íntegro, Noé obedecia e Noé vivia em comunhão com Deus. Sim, irmãos, Noé era diferenciado. Ele era diferente. E nós também podemos ser diferentes. Lá na nossa casa, lá na empresa onde você trabalha, na rua onde você mora. Quantas pessoas estão se embriagando nos prazeres desse mundo, mas eu preciso ser íntegro, obediente a Deus e andar em comunhão com Deus. E isso faz toda a diferença. Quais são as lições para nós hoje? Primeira lição, irmãos: ofereça totalmente sua vida a Deus. Romanos 12, 1. Dependa 100% de Deus em todas as coisas, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Priorize as coisas espirituais. Não existe vida espiritual e vida material, tudo é espiritual. Mateus 6,33. Tudo é espiritual. Viva sempre a renovação espiritual. O final, irmãos, é que Deus estava reservando algo fantástico. No capítulo 6, no verso 18, diz assim: e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus fez uma aliança com Noé. A aliança de Deus com Noé é que Deus nunca mais, jamais iria destruir com água, com dilúvio. Essa aliança, irmãos, esse pacto significa que Deus projetou
para o dilúvio, essa aliança de nunca mais destruir a humanidade com água, significa, irmãos, que Deus quer recomeçar em você aquilo que se perdeu. Veja o capítulo 9, verso 15. 9:15 diz assim: então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a carne. Sim, irmão, isto é aliança. É essa aliança que nos garante a vitória. É esta aliança. Jesus quer fazer uma aliança com você e a sua família. Jesus quer fazer uma aliança com você nessa noite. Certamente essa aliança vai ser demonstrada do amor de Deus por cada um de nós. Que nessa noite, irmãos, nós possamos ter um olhar de misericórdia e compaixão. Que nós possamos preparar o nosso coração e agir. Que nós possamos estar submisso à voz de Deus. Mas para isso acontecer, é preciso você abrir mão daquilo que o prende. O que tem te prendido? A você ter mais intimidade. O que falta na sua vida para você buscar mais a presença de Deus? Você, como pai espiritual, é responsável por toda a sua casa, por toda a sua família. Noé era o responsável por toda a sua família. E ele fez tudo de acordo. E a Bíblia diz que toda a casa de Noé foi salva. Irmãos, que Deus também possa salvar a sua família, salvar a sua casa, resgatá-lo da perdição eterna. Creia nisso. Nunca há impedimento para Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome. Engrandecemos o Senhor nessa noite. E pedimos ao Senhor agora graça e misericórdia, Pai. Que estas lições da vida de Noé possam fazer presente na minha vida. Que nessa geração eu seja um instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Quando saímos daqui, leva-nos em paz. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda cada um de nós. Livra-nos, Deus, da corrupção deste mundo, da maldade, do pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. E nos coloque sempre na Tua presença. Que possamos andar com o Senhor e ter comunhão com o Senhor. É isso que nós oramos e te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.